Bem, meus caros, vamos então rememorar as provocações que fiz a vocês com relação a esse inciso 2. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês agora. Vamos para os debates, então, não é? E gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre este inciso 2 aí. Como interpretá-lo e, sobretudo, como aplicá-lo ao caso concreto. Levando em consideração aquelas ponderações que fiz, não é? Que não há um conceito claro do que vem a ser serviço continuado, não há um conceito claro na lei, levando em consideração que serviço é uma obrigação, implica numa obrigação de fazer, que trata-se de uma exceção que deve merecer uma interpretação restritiva e não ampliativa, mas, por outro lado, é preciso reconhecermos que existem situações na administração pública em que se caracteriza de forma inquestionável o fornecimento continuado. Como resolver isto? Se vocês me disserem, não, o fornecimento contínuo dá para encaixar no inciso 2 desse artigo aqui. Aí tudo bem. Aí eu faço uma licitação hoje, eu posso prorrogar essa licitação por iguais períodos até 60 meses. Mas se vocês interpretarem literalmente a lei e me disserem, não, fornecimento não cabe no inciso 2, porque fornecimento não é serviço. Aí eu vou ter que fazer, a cada ano, vou ter que fazer uma licitação. Vejam, esta questão já foi objeto de tratativa pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo Tribunal de Contas da União. E mais para frente eu trago essas decisões para vocês aqui no slide. E estas três cortes de contas, nestas três decisões, admitiram, em casos excepcionais, desde que se caracterize efetivamente o fornecimento continuado, estas três cortes de contas admitiram a aplicação do inciso 2 aos fornecimentos contínuos. O que me parece extremamente salutar, não é? Porque, caso contrário, como eu disse a vocês, a cada 12 meses nós temos que fazer uma licitação. E eu disse também na segunda-feira a vocês que uma licitação tem um custo para a administração. Perda de tempo, mão de obras, publicações, tudo isso tem que ser pesado. Bem, ainda com relação a esse inciso 2, meus caros, então me parece que na minha cabeça, aqui no meu pensamento, é possível sim, em situações excepcionais, desde que se caracterize a continuidade do fornecimento, eu entendo que é possível nós encaixarmos o fornecimento aqui no inciso 2. Muito bem, mas é preciso nós discutirmos com vocês outras questões ainda relativas a este inciso. Ali está dito que estes contratos poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos. Iguais a quê? Diz que eu posso prorrogar por igual período. Igual a quê? Lisandro. Vejam, eu cito aqui até uma hipótese que pode acontecer na prática. O inciso 2 apresenta um limite temporal de 60 meses. Se nós interpretarmos a lei ali, o inciso 2, literalmente, nós poderíamos concluir equivocadamente que esta prorrogação por igual período, este igual período deveria ser igual ao originalmente contratado. Numa interpretação literal que, a meu juízo, é equivocada. Por que é equivocada? Suponhamos que uma entidade instaura uma licitação para a contratação de um serviço de limpeza. E o edital da licitação já diga o seguinte: eu quero contratar um serviço de limpeza pelo prazo de 36 meses. Isto é possível. Nada impede que a administração fixe desde logo um contrato inicial para serviço continuado superior a 12 meses. Eu posso fixar um limite, por exemplo, inicial de 36 meses.
Se eu fixo 36 meses, e se nós interpretarmos literalmente que a prorrogação deve coincidir com o período originalmente contratado, esse contrato não pode ser mais prorrogado. Porque 36 mais 36 dá 72, bateu na trave. Igual período deve ser igual período à necessidade pública ser atendida. Se eu contratei inicialmente por 36 meses, eu posso prorrogar por mais 12 ou mais 6. Então, meus amigos, a interpretação que tem que ser dada é esta. Eu posso prorrogar por iguais períodos. Se eu contratei por 36, eu prorrogo por mais 12, mais 12, mais 12, respeitando o limite de 60 meses. Mais um último detalhe a respeito desse inciso 2. Ali diz que para que eu prorrogue o contrato, há que se demonstrar a vantajosidade na prorrogação. Que ideia vem à cabeça de vocês quando se fala em demonstrar a vantajosidade na prorrogação? Custo. Esta também é a primeira ideia que vem à minha cabeça. Mas eu pergunto, será que é só sob esta ótica que nós temos que demonstrar a vantajosidade na prorrogação ou não? A meu juízo, não. Não é só sob a ótica econômica, não é só demonstrar que a continuidade daquele contrato é mais barata para a administração. É preciso que aí vai a atuação do fiscal ou do gestor do contrato. É preciso que se ateste, por exemplo, que o contratado vem prestando satisfatoriamente aquele serviço. Que ele não cometeu nenhuma falta grave durante aquele período inicial do seu contrato. Que não há nada que desabone a sua conduta. Então, esta vantajosidade deve ser interpretada ampliativamente, não só sob a ótica econômica. E no inciso 3º, nós temos a última exceção, aluguel, e aí uma derrapada do legislador, não é? Aluguel é o preço que se paga pelo um contrato de locação. Então, aí seria locação de equipamento e a utilização de programas de informática cuja duração é limitada a 48 meses. Então, a última exceção está ali, o inciso 3º do artigo 103, e é preciso lembrar ainda com relação à duração dos contratos, uma excepcionalidade do artigo 105 da nossa lei que diz assim: em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso 2 do 103, aqueles 60 meses, poderá ser prorrogado por até 12. Então, no artigo 105, nós temos a possibilidade, em caráter excepcional, de admitir que estes 60 meses aqui, a estes 60 meses, sejam acrescidos mais 12. Mas isso deve ser tratado como a exceção da exceção, gente. Isso não pode se tornar regra. Eu já vi, por exemplo, um caso, certa feita, é bem verdade que não aqui no Brasil, graças a Deus, um país da Europa, em que se contratou um serviço de limpeza, ao cabo de 60 meses, esqueceram de instaurar a licitação e disseram, não, prorroga por mais 12. Usaram o dispositivo da lei para prorrogar por mais 12 e tornaram aquele contrato com duração de 72. Muito bem, mas vamos adiante. Parágrafo 1º do 103, a administração... isso aqui também eu achei interessante na nossa lei, coisa que não consta da lei federal. Os contratos em que a administração não incorra em despesa têm vigência de até 60 meses. Achei meio esquisito isso, mas que vá. E o parágrafo 2º tem uma disposição muito esclarecedora. Naquela exceção do inciso 1º, que nós vimos com vocês, nos objetos contemplados no PPA, qual deve ser a duração desse contrato? O parágrafo 2º diz, a duração deve ser a necessária para o cumprimento do objeto, para a conclusão do objeto. Parágrafo 3º, vedado
é vedada a contratação por prazo indeterminado. E aqui, meus amigos, é algo também importante para discutirmos com vocês. Existe uma distinção entre prazo de execução e prazo de vigência. E está ali a distinção. Prazo de execução é aquele prazo que nós fixamos para que o contratado execute o contrato, conclua o objeto. Prazo de execução, tempo que o particular tem para executar o objeto e, portanto, está englobado dentro do prazo de vigência. E o que é o prazo de vigência? É o período em que os contratos firmados produzem efeitos e obrigações para as partes contratantes. Agora vem a provocação que faço a vocês. Em todo e qualquer contrato administrativo, nós devemos consignar estes dois prazos ou não? Todo e qualquer contrato tem que ter obrigatoriamente prazo de execução e prazo de vigência? Ou não? Não. Em quais contratos eu tenho que fazer constar tão somente prazo de vigência? Naqueles contratos de execução diferida no tempo. Os contratos por prazo. Exemplos: vigilância, limpeza, manutenção. São aqueles contratos que são executados diária e continuamente até o seu término final. Nós contratamos, por exemplo, uma prestação de serviço de limpeza pelo prazo de 12 meses. A vigência desse contrato é 12 meses. Mas em que tipo de contrato eu tenho que contemplar estes dois prazos? Nos contratos por escopo. Nos contratos em que aquilo que a administração objetiva não é a sua execução diferida no tempo, é o objeto que ela quer alcançar. Exemplo: a construção de uma escola. É um contrato por escopo. Neste contrato por escopo, obrigatoriamente, nós temos que ter os dois prazos. O prazo de execução, que é o tempo que nós vamos fixar para que a obra seja concluída, e o prazo de vigência. E eu recomendo ainda, meus caros, que o prazo de execução esteja englobado dentro do prazo de vigência. E que o prazo de vigência no contrato por escopo seja um pouco maior do que o prazo de execução. Por quê? Vamos ao exemplo da obra. Eu licito uma obra e digo no meu contrato: prazo de execução, 90 dias. Prazo de vigência, 180 dias. Ao cabo de 90 dias, o contratado bate à minha porta e me notifica: terminei a obra. O que nós temos que fazer? O fiscal vai ter que ir lá, verificar se está tudo certinho, receber provisoriamente a obra, depois tem um prazo para receber definitivamente a obra, depois tem as correções que eventualmente surgem para que eles refaçam, corrijam, enfim. O processamento, o pagamento e o contrato está expirado. A grande questão a respeito disso que eu estou aqui a debater com vocês é a seguinte: e se no prazo de execução e no prazo de vigência a obra não estiver concluída? Extingue-se o contrato ou não extingue-se o contrato? Essa é uma questão controvertida. Há quem diga que, se por razões inúmeras a obra não estiver concluída no prazo de execução e muito menos no prazo de vigência, há quem diga que o contrato está extinto. Mas se eu digo que este contrato é o contrato por escopo e a administração pública necessita buscar aquele objeto, alguma providência administrativa tem que ser tomada.
ou prorroga-se a execução e a vigência, motivando essa prorrogação, ou rescinde-se o contrato por inexecução contratual. Alguma providência tem que ser tomada. Mas vamos adiante, meus caros. Aqui está a lição de Eli Lopes Meirelles sobre isto. A extinção do contrato pelo término do seu prazo é a regra dos ajustes por tempo determinado. Contrato por prazo, a extinção se dá com o implemento do prazo estabelecido. Vigilância, 12 meses. Acabou 12 meses, o contrato se extingue. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se extinguem pela conclusão do seu objeto, que é o contrato por escopo, e os que terminam pela expiração do prazo de vigência. Nos primeiros, por escopo, o que se tem em vista é a obtenção do seu objeto concluído. Nos segundos, o de prazo, o prazo é de eficácia do negócio jurídico. Então, bem interessante esta passagem do Eli Lopes Meirelles a respeito do que estamos aqui a discutir. Um acórdão do Tribunal de Contas da União de 2014, contratos por escopo, a extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto e o seu recebimento pela administração. Ajustes por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e imprescindível para a consecução ou eficácia do objeto avançado. Uma decisão outra, também do TCU, admitir a prorrogação extensiva. Aqui está. Aquela decisão que mencionei há poucos minutos a vocês. Tribunal de Contas do Distrito Federal admite a interpretação extensiva da Lei 8666, que trata de serviços continuados, às situações caracterizadas como fornecimento contínuo. E aqui, a título só de lembrança, já falei para vocês, que na nossa lei paranaense, o legislador conceituou serviço e fornecimento contínuos no artigo 4º, inciso 30, mas um conceito que não nos ajuda absolutamente nada. Aqui eu tenho uma decisão também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que admite o fornecimento continuado como exceção para a duração do contrato administrativo, e uma decisão também do Tribunal de Contas da União neste mesmo sentido, decisão de 2010, admissão em caráter excepcional, interpretação extensiva do inciso 2 do 57 da 8666, que as contratações para aquisição de fatores de coagulação sejam consideradas como serviços de natureza contínua. É fornecimento, e ele admitiu, o TCU, neste caso concreto, que se contrate o fornecimento pelo prazo de até 60 meses. Mais duas decisões relacionadas a prazos contratuais. A primeira delas, que trata de prazo de locação de imóvel em que a administração pública figure como locatária. O que decidiu o TCU neste caso? Que é possível, neste contrato, admitir um contrato de locação de imóvel superior a 60 meses. Em outro acórdão, abstenha-se de incluir prazo de vigência indeterminado ou em termos genéricos. Nós temos que definir com precisão a vigência de todos os nossos contratos. Mais uma decisão também, motivar a prorrogação da vigência dos contratos administrativos, bem como o caráter contínuo do serviço a ser prorrogado, e comprove a vantagem do ato. Isso está efetivamente disposto na lei. E aqui, só a título de esclarecimento, uma lição do Diógenes Gasparini sobre a contagem dos prazos contratuais, que algumas pessoas também se confundem com isso. Ele diz, com muita razão e propriedade, que nós devemos aplicar as regras do Código Civil. E pelo Código Civil, diz ele, caso o contrato seja em meses ou em anos,
prescreve lá o artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil, sua conclusão ocorrerá no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Então, se uma entidade pública assina um contrato hoje, dia 19 de agosto de 2015, se este contrato é por 12 meses, a vigência desse contrato é 19 de agosto de 2016. Esta é a regrinha para os nossos prazos contratuais. Eu, meus caros, vou enfrentar agora algumas questões também muito importantes, não só para nós aqui internamente, mas especialmente para os colegas que exercem a fiscalização de entidades públicas e municipais do nosso Estado. Requisitos de validade para a prorrogação de prazo. A Lei 8666, ela é muitíssimo pobre com relação a isto. Muito pobre. Diz lá, num único dispositivo, que deve ser demonstrada a vantajosidade, que tem que ter autorização da autoridade competente, só, basicamente. A lei paranaense, observem ali, no artigo 106, ela foi um pouquinho mais além. Ela diz que qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo de vigência do contrato. E já adianto aos colegas, ela deve ser solicitada, não só solicitada no prazo de vigência do contrato, mas como ela deve ser formalizada no prazo de vigência do contrato. Porque se o prazo de um contrato, se ele expira pelo decurso do tempo, lamentavelmente aquele contrato morreu. Não há a menor possibilidade de ressuscitar um morto. Então, tanto a solicitação quanto a própria celebração do termo auditivo devem ser providências tomadas na vigência ainda do nosso contrato. Deve ter uma justificativa escrita, uma motivação e previamente autorizada pela autoridade competente. Prorrogação dos contratos, diz a nossa lei, de serviços a serem executados de forma contínua, deverá ser solicitada pelo servidor responsável pelo seu acompanhamento. Quem é a vítima? O fiscal. O preposto da administração que tem a incumbência de fiscalizar o contrato. Deve ser solicitada antes de 60 dias do seu término final. Eu até sugiro que seja feita até com mais antecedência. E já vou explicar por quê desse meu pensamento. Então, meus amigos, vejam, a lei paranaense foi um pouquinho mais além nos requisitos para a prorrogação dos contratos. Mas ainda assim a nossa lei paranaense é extremamente pobre na tratativa desse tema tão importante. O que é que eu elaborei aqui para vocês? Um rol daquilo que eu reputo como absolutamente indispensável para a prorrogação ordinária de prazos contratuais. Prorrogação ordinária não porque seja uma prorrogação vagabunda que não vale nada. Prorrogação ordinária é aquela prorrogação previsível que pode ser desejada pela administração pública. Esta é a prorrogação ordinária. É aquela prorrogação que é previsível na lei, previsível no contrato, previsível no edital da licitação. Esta é prorrogação ordinária. Daqui a pouco nós vamos falar das prorrogações extraordinárias. Então vejam só, o que eu imagino como absolutamente inafastável para que uma prorrogação contratual ocorra validamente? Uma prorrogação ordinária ocorra validamente. Tem que ter previsão no edital e no contrato. É preciso se demonstrar a vantajosidade na manutenção do contrato.
deve haver respeito ao limite da modalidade de licitação. O que é que eu quero dizer com isto? Tomemos um caso prático. Lá no município de Corruptópolis, o município, capitaneado pelo seu prefeito municipal, instaura uma licitação para contratar um serviço de limpeza, cujo período inicial desse contrato é de 12 meses e o valor desse contrato para 12 meses é R$80 mil. Este prefeito municipal, imbuído de más intenções, instaura a licitação na modalidade convite. 12 meses, R$80 mil, R$80 mil, estou autorizado a me valer do convite. Instaura o convite, elaborada a carta convite, o mau caráter chama o seu compadre e diz assim: compadre, está aqui a carta convite e você arrume mais 2 ou 3 cítricos. Não é laranja um termo muito pejorativo. Arrume mais 2 ou 3 cítricos, combine o preço e o contrato é seu. E assim se passa no meu município fictício de Corruptópolis. E o prefeito, desviando Joaquim da Silva, então celebra o contrato com o seu compadre, vencedor da licitação, e ao final de 12 meses ele resolve prorrogar aquele contrato por mais 12. Bateu na trave. Se ele usou o convite como modalidade de licitação, cujo o valor limite é 80 mil, aquele contrato é improrrogável. Por quê? Porque lá na fase de planejamento da licitação, o administrador público é obrigado a planejar a licitação e especialmente a adotar a modalidade de licitação como se estivesse licitando o todo, inclusive com as possíveis prorrogações contratuais até o limite de 60 meses. É assim que se passa. Portanto, eu reputo como fundamental o respeito ao limite da modalidade de licitação que eu usei para licitar aquele contrato. Se ele usou concorrência, ótimo, não há problema algum. Se ele usou pregão, ótimo, não há problema algum. Meus caros, se para instaurar uma licitação é requisito inafastável a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente para fazer frente à despesa, de igual forma, para prorrogar um contrato, eu tenho que dizer que tem dotação e tem saldo, senão não dá para prorrogar. A prorrogação deve ser promovida na vigência do contrato. Acabei de dizer a vocês que se o contrato se expirar pelo decurso do prazo, o contrato só está extinto e não há mais o que fazer com ele. Ainda tem que haver a anuência do contratado. O contratado não é obrigado a aceitar a prorrogação. Nós podemos convocá-lo e inquiri-lo. Você aceita prorrogar o contrato? Ele diz: não quero mais. Esse contrato para mim é deficitário. Pronto. Acabou a conversa, acabou o casamento. E nós não podemos sequer sancioná-lo. Ainda, prova da manutenção das condições de habilitação do contratado. Se ele concordar com a prorrogação contratual, ele tem que nos apresentar documentos que provem que ele ainda mantém as suas condições de habilitação lá da licitação. Não pode haver sanções de declaração de inidoneidade e de suspensão em fase de cumprimento. Isso está expressamente nessa instrução normativa número 2 de 2008, mas para nós, ainda que não esteja na lei paranaense, ainda que não esteja expressamente na 8666, isso também é válido. Tem que haver autorização da autoridade competente, formalização por meio de termo aditivo, previamente aprovado pela assessoria jurídica da entidade.
Parágrafo único do 38 da 8666 e a própria lei paranaense determinam que as minutas dos editais, acordos, contratos e ajustes da administração pública devem ser previamente aprovadas pela assessoria jurídica da administração. Então, o termo aditivo de prorrogação de um contrato, a minuta, deve ser previamente aprovada pela assessoria jurídica. E, por fim, a publicidade desse termo aditivo na forma que se dá a publicidade dos contratos administrativos. Publicação do extrato do termo aditivo na imprensa oficial. Pronto. Preenchi todos os requisitos para a prorrogação ordinária de prazo de um contrato. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho, para fechar aqui o raciocínio, das prorrogações extraordinárias dos prazos contratuais. E por que eu as denomino de extraordinárias? Porque são prorrogações que não são desejadas pela administração pública. São prorrogações que são originadas em fatos supervenientes, em fatos posteriores à celebração do contrato. Fatos esses que nós já vamos ver quais são eles. Por esta razão, elas não precisam estar previstas em edital, como também não precisam estar previstas no próprio termo contratual. Aonde elas estão na nossa lei? Artigo 104. Vejam o que ele diz. Prazos de início, de execução, conclusão e de entrega admitem prorrogação desde que ocorra algum dos seguintes motivos: alteração qualitativa do objeto, superveniência de fato excepcional, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, estranha à vontade das partes, que até altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, retardamento na expedição da ordem de serviço, autorização de fornecimento, interrupção de execução ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e interesse da administração, aumento das quantidades inicialmente previstas, impedimento da execução por fato ou ato de terceiro, omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos. Vejam, são todos motivos posteriores à celebração do contrato que podem ou não acontecer. Havendo a ocorrência de qualquer um desses motivos, o contrato pode ser prorrogado em situação extraordinária. Muito bem. Eu acho que agora fechei o raciocínio, fechei. Então, amanhã estaremos aqui novamente às 8h30. Um bom almoço a todos e até amanhã, se Deus quiser.